Boa noite a todos os nossos internautas que nos acompanham em nossas lives semanais. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2022. Direto do Rio Grande do Sul, quando são 20 horas e 30 minutos, temos a participação hoje, como de praxe, da doutora Leonice de Oliveira Vieira, a nossa vice-presidente da ANB do Estado de São Paulo, aliás, da ANB Nacional e presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros em São Paulo. E como vocês podem ver na tela, o nosso ilustre convidado hoje, o professor Fernando Lima, com quem já vamos conversar de uma vasta história no ambiente que nós vamos debater hoje. Queremos saudar também os nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, que sempre nos acompanham todas as semanas neste horário, além do jornalista, especialista em notícias da ANB, o jornal O Novo, do jornalista José Luiz, que tem a sua plataforma virtual no Twitter. A sabedoria é a ignorância que se transmitem como doenças. Daí a necessidade de se saber escolher as companhias. Um brilhante pensamento de William Shakespeare. Doutora Leonice de Oliveira Vieira, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito boa noite. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutor Fernando Lima. Esse mestre maravilhoso do direito, eu não tenho palavras para agradecer a presença do doutor mais uma vez, junto, para contribuir, somar aos advogados e advogadas da família ANB. Meu muito boa noite a todos os internautas, advogados e advogadas, sejam eles inscritos ou não inscritos, porque advogado é profissão. Muito bem. Doutor Fernando Lima, muito boa noite. Que honra tê-lo aqui conosco. Boa noite. A satisfação, a honra é toda minha de mais uma vez participar desta live que se destina, evidentemente, a continuar a nossa luta, que já é bem antiga, né? E estamos sempre à disposição quando for possível. O professor Fernando é uma das pessoas, talvez, que mais antigas que tem se destacado nesse ambiente do combate a essa ilicitude chamado exame de ordem. O professor Fernando Lima, como mestrado, como mestre em Direito, muito nos honra estar aqui conosco e hoje nós queremos falar sobre um tema importantíssimo. Mas eu gostaria, antes de apresentar e trazer novamente, apesar de já ser de conhecimento de todos, mas eu gostaria de trazer alguns slides, né, que são uma consequência daquilo que o passado registrou, mas que o direito escondeu e os ávidos operadores do direito sorrateiramente tentaram esconder isso da população e da comunidade jurídica. Veja, por exemplo, essa questão do exercício, do direito ao exercício profissional, né, sem a exigência da prova pós-diplomação, a expedição de um ato jurídico perfeito editado pelo MEC. O projeto de Lei 2938 de 1992, convertido na Lei 8.906 de 94, teve a sua votação somente na CCJ da Câmara e do Senado. E não houve votação de plenário da Câmara e tampouco no plenário do Senado, conforme manda a Constituição no seu artigo 68. O artigo 132, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara, que diz que a proposição será objeto de decisão das comissões somente quando dispensar a competência do plenário. E vejam que o artigo 34.2 afirma que essas comissões somente poderão discutir e votar as matérias que não fazem parte da lista de exceções que o artigo 24, inciso 2, menciona. Nesse sentido, o que diz o artigo 24? Determina que as comissões não podem discutir e votar projetos relativos à matéria que não possa ser objeto de delegação, principalmente consoante nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 68 da Constituição Federal, meu nobre professor Lima. E no artigo 24, determina também que as comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe discutir e votar as proposições
sujeitas à deliberação de plenário que lhes forem distribuídas. No inciso 2º, discutir e votar projetos de lei dispensada da competência de plenário, salvo disposto no parágrafo 2º do artigo 132 e excetuados os projetos do artigo 132, obviamente, do regimento interno. Pois bem, as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. No parágrafo 1º, estabelece que não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Pois bem, aqui nós temos um campo a ser desbravado. Observe que curioso, conhecendo recém-extinta a OAB de que o projeto de lei que buscava, como de fato buscou a aplicação do exame, é porque ela já tinha plena consciência de que não havia permissão legal e tampouco constitucional para esta prática, conforme se verifica no dispositivo constitucional citado acima. Portanto, vencida essa fase corrupta do Poder Legislativo, infelizmente é uma corrupção isto que se pratica, vem outro ato macabro e lamentável, o da sanção presidencial. Após análises comparativas e com precedentes de fraudes na assinatura do então presidente da República, Itamar Franco, em outros atos administrativos de suposta autoria do presidente. Olha que coisa grave. Como se verifica na mensagem 512, consta na página 474 do processo de votação do PL 2938 de 92, o suposto presidente da República informa ao Congresso Nacional da sanção da Lei 8.906 de 1994, oriundo do PL 2938, dando conta de que estaria inaugurando também uma nova assinatura. Compare. Nós já apresentamos aqui, em outros momentos, as assinaturas fraudadas. Aqui nessa tela, obviamente, nós não temos uma visão muito perfeita, mas a assinatura da esquerda à direita é a fraude, e as verdadeiras e legítimas auditadas estão à esquerda. É uma pena que nós estamos num ambiente que nós não podemos aumentar a tela. Mas, de qualquer forma, mestre, professor Fernando, isso é tão sério, essas fraudes são tão sérias, que quiçá outras têm acontecido que a gente não sabe. Como nós sabemos, dito pelo próprio deputado federal constituinte, Nelson Jobim, que inseriram 3 artigos na Constituição que não foram objeto de deliberação da Comissão de Constituição, da Comissão Constituinte. E um deles é o artigo 2º, que é essa tripartite dos 3 poderes, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. E no nosso entendimento, eu acho, para mim, salvo o melhor juízo, o Poder Judiciário não é poder, uma vez comparado pelo artigo 1º, que todo o poder emana do povo, então seria somente do Poder Executivo e Legislativo, sendo o Poder Judiciário um órgão de governo. E a Lei 8.906, do nosso ponto de vista, e como muito bem já explorado, professor Fernando Lima, nós gostaríamos muito de ouvir a sua opinião. A Lei 8.906, uma vez que ela ataca a garantia de direitos fundamentais, previsto lá no artigo 5º, inciso 13, que o nobre doutor sabe muito bem, não precisamos replicar aqui, né, porque foi exaustivamente já debatido em muitos artigos seus, né, ela ataca a garantia de direito fundamental que sequer uma emenda à Constituição tendente a aboli-las pode ser editada. E uma vez que a lei não passou pela tramitação pelo plenário, nem da Câmara, nem do Senado, do nosso ponto de vista, nós não encontramos guarida para que ela fosse inserida ao mundo jurídico. Poderíamos dizer que nós estamos diante de uma lei nula ou uma lei anulável, professor Fernando? Pois é. Se me permitem, eu vou fazer um breve retrospecto. Né? Por favor, sinta-se muito à vontade, professor. Para lembrar o que aconteceu naquela época. Impeachment do presidente Collor, não é? Então, a OAB foi criada em 1930 no governo Vargas, né?
através de uma fraude. Por quê? Ela através do conhecimento do presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, que já existia desde o Império, então surgiu a ideia de criar a OAB, e o presidente do Instituto dos Advogados era amigo do ministro da Justiça, então eles prepararam lá um projeto de lei que se referia à criação de um tribunal de segunda instância na capital da República. Na época era o Rio de Janeiro. E nesse projeto de lei incluíram um artigo 17 dizendo: fica criada a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da República, naturalmente, assinou e criaram a Ordem dos Advogados do Brasil. Desde quando eu estudei Direito, na antiga Faculdade de Direito do Pará, isso no século passado, nos anos 60, né, que eu era aluno de Direito, já se falava na faculdade que era necessário criar o exame da OAB, e já estavam colocando aquela ideia na cabeça dos estudantes. Seria necessário criar um exame realizado pela OAB, porque as faculdades de Direito não tinham um bom nível de ensino e etc. Então, isso nos anos 60. Agora eu terminei o curso de Direito, não fiz exame da OAB, porque não havia na época, né? Mas havia sempre essa conversa, né? Essa doutrinação de que seria necessário criar o exame da OAB. Um exame para que fosse verificada a qualidade, os conhecimentos jurídicos dos bacharéis formados pelas faculdades de Direito. Então, o que aconteceu? Um projeto de lei, durante o governo Collor, o presidente Fernando Collor vetou um projeto de lei que tinha sido, naturalmente, a OAB, na época, nos anos 92, a OAB já conseguia ter uma grande representatividade, influência no Congresso, etc., porque a influência da OAB foi se desenvolvendo no Judiciário e no Legislativo. Então, o presidente Collor vetou um projeto que criava o exame da OAB, em 92. Aí o Congresso iniciou o processo de impeachment do Collor, com a influência, a OAB conseguiu, com a sua influência, que o presidente Collor fosse afastado, através do processo de impeachment. E logo em seguida veio a Lei 8906, o novo Estatuto da OAB, onde já incluíram um artigo dizendo o exame da OAB, etc. e tal, que será realizado o exame da OAB, que evidentemente era inconstitucional, né? Em face da Constituição que estava em vigor, não poderia haver um exame, porque, veja bem, eu como professor de Direito sempre fiquei revoltado com outros professores que diziam que o exame era necessário. Era inconstitucional, mas era necessário. Uma vez até briguei com um na sala dos professores, na hora do lanche, porque ele falou que era necessário. Eu digo, mas vem cá, então se o exame é necessário, o que é que você está fazendo aqui? Só ganhando esse poupudo salário para enganar os alunos, entregar um diploma para esses alunos que vão se formar em bacharéis em Direito, e isso não vai servir para nada, eles não poderão trabalhar, porque você está dando um diploma falsificado para ele. Você mesmo está reconhecendo, quase sai briga lá. E a coordenadora me chamou porque eu estava criticando o exame da OAB, porque o exame da OAB era necessário, não sei o quê. Quer dizer, eu sempre fui a ovelha negra nas faculdades onde eu lecionei. Eu lecionei na Federal e lecionei em diversas particulares daqui do Pará. Enfim, a OAB, com a influência que ela conseguiu ter dentro do Congresso Nacional, ela conseguiu aprovar, como o senhor bem mostrou, ainda com a necessidade desse jeitinho, né, de aprovar na comissão, não ir a plenário,
e a falsificação. Agora, como derrubar isso? Já se tentou derrubar o exame da OAB no Supremo, e o Supremo não aceitou que o exame da OAB fosse inconstitucional. Chegou até um ministro lá dizer que a OAB não era uma autarquia. A OAB era uma entidade sui generis. Ímpar, dentro do direito, como se fosse possível isso, né? Se uma entidade ímpar dentro do direito, ela não existe. Então, a OAB não presta contas, a OAB tem uma influência muito grande. Deixa só um pequeno parênteses aqui. Todos conhecem o prédio da OAB em Brasília, certo? O Palácio da OAB em Brasília. Sabem como foi construído esse Palácio da OAB em Brasília? Com dinheiro público. Viu? Com dinheiro público. Como foi feito isso? A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto destinando tantos por cento das taxas judiciárias, né, para a OAB. Aí a OAB construiu o prédio. Depois desse prédio pronto, a OAB continuou, não sei se recebe até hoje, esse percentual da taxa judiciária em Brasília, mas foi construído aquele palácio com um percentual da arrecadação da taxa judiciária, certo? E em muitos outros estados isso foi feito coisas semelhantes, quer dizer, a OAB sempre continua até hoje, professor, ter muita influência no legislativo, no judiciário, no executivo, etc., né? Então, agora, veja bem, alguns dos nossos colegas bacharéis em direito ficam aborrecidos porque, evidentemente, que essa luta já está demorando muito. Nós deveríamos ter no Brasil uma justiça que funcionasse e respeitasse a Constituição. Infelizmente, nós não temos. Agora, a culpa não é nossa. Nós estamos lutando, inclusive a ANB também está lutando, e alguns bacharéis em direito às vezes ficam aborrecidos, dizendo que a OAB não faz nada, que nós não fazemos nada, que o presidente Collor prometeu e ainda não acabou com o exame, era bola. Mas ele não é, como o senhor falou, são três poderes. Então o Bolsonaro, perdão, eu falei Collor, então, o presidente Bolsonaro não faz nada. Ele prometeu acabar com o exame da OAB e ainda não acabou. Mas não é assim. Porque todos nós, bacharéis em direito, estudamos na faculdade e nós não podemos resolver as coisas assim. Nós temos que respeitar a Constituição e as leis. Então, para acabar com o exame da OAB, existe um processo previsto, que seria a declaração da inconstitucionalidade da lei. Inclusive, esses agravantes todos das fraudes que ocorreram. Mas, infelizmente, o judiciário não funcionou para essa finalidade. E a gente continua sujeito a esse absurdo que é o bacharel em Direito terminar o curso e não poder trabalhar. Por quê? Porque ele é muito perigoso para a sociedade, né? Já o médico, o engenheiro derruba na cabeça de todo mundo se ele não souber trabalhar, né? Mas não existe exame do CREA para os engenheiros formados pelas faculdades de engenharia. Assim como o médico também pode matar os seus pacientes, né? Mas também não existe. Tentaram criar, mas não conseguiram, né? E por que exame da OAB? Por que o bacharel em Direito é o único que sai da faculdade mal preparado para desempenhar sua profissão? O mais importante seria a honestidade desses bacharéis. E nem tanto o conhecimento jurídico, que isso ele vai aprender também na prática, né? Na prática. Antigamente, inclusive no tempo do meu avô, do meu bisavô, que já eram advogados, ele não havia nem faculdade de Direito. O Brasil não tinha faculdade de Direito. E eram os chamados rábulas. Rábulo, que era o rábula? Era o advogado prático, né? Que começava a trabalhar naquela opção e ia aprendendo e trabalhava. Alguns trabalhavam muito bem, alguns eram honestos, outros nem tanto, como em todo o setor da atividade humana, mas era assim que funcionava, né? Acho que eu já falei muito, doutor. Não, continua, professor. Pode continuar. Não, pode tudo continuar. bem, mas essa ideia que eu já dei a respeito
do impeachment do Collor. Afastaram o Collor para poderem aprovar o exame da OAB. Porque o Collor teve a audácia de vetar aquele projeto de lei que criava o exame da OAB. Esse que foi o problema. Eu acho, né? Foi o motivo. Professor, né? Professor, nós temos uma questão importante a ser debatida. E a ANB vai trabalhar isso, obviamente, né? A Lei 8.906, oriunda do PL 2938 na Câmara e do PLC 88 no Senado. Como nós sabemos que o rito constitucional e o regimental estabelece que matérias que afetam garantias e direitos fundamentais, elas precisam necessariamente passar pelo plenário sob pena de nulidade. A Lei 8.906, não tendo passado pelo plenário, ela poderia ser considerada uma lei nula ou anulável? Eu acho que nula, né? É isso, mestre. Só está faltando o judiciário reconhecer, né? Então eu vejo. Depois de 20 anos. Depois, não. 26 anos. 28 anos. Quase 30 anos. Quase 30 anos. Então, lei nula não é anulável. Lei nula é nula. Ela não poderia ter eficácia, nem vigência, nem né? Então, nós vamos trabalhar isso, professor, e graças à luz que o professor nos emprestou no passado. E temos outro detalhe importante. Nós temos ainda a fraude da sanção presidencial de Itamar Franco, né? Inclusive, há precedente de fraude, né? Declarado que ele teria exonerado 2 servidores públicos no estado do Paraná por decreto. Os 2 servidores lutaram muitos anos e conseguiram provar por laudo grafotécnico que as assinaturas do decreto eram uma fraude. Então ele já seria reincidente. Exatamente. Exatamente. Entendeu a gravidade que nós estamos vivendo? O país parece ser uma fraude legislativa. Né, professor? Doutora Léo. Com certeza. Por quê? Doutora. Pode falar, professor. Não, eu queria recordar uma coisa, que no sistema em que nós estamos no Brasil, que veio se agravando nas últimas décadas, né? Quem tem razão é o ex-presidente Lula, quando ele disse que... Ele não disse exatamente isso, mas a ideia é a seguinte, o que resolve, o importante são as relações entre as pessoas. Então, o que é que ele queria dizer? Constituição não interessa nada, lei não interessa coisa nenhuma. O que interessa são as relações entre as pessoas. Que relações são essas? As relações do político com o empresário, né? As relações, todos os tipos de relações. O político que vai lá e coloca como presidente de um banco estatal, né? Um amigo, né? Como eu tenho vários exemplos dos órgãos onde eu trabalhei, não quero nem falar, senão mandam me prender. Então, coloca lá na presidência do banco uma pessoa de confiança. E aí os desfalques vão acontecer, né? E isso que acontece em todos como disse o Lula, o que interessa são as relações entre as pessoas. No que, aliás, ele sempre foi um grande especialista, né, em conseguir fazer todos esses relacionamentos, inclusive até com os ditadores estrangeiros, ele se dava muito bem, e ainda se dá muito bem. Há pouco tempo atrás ele fez uma viagem pela Europa, fazendo discursos, etc., inclusive gastando dinheiro público e ninguém reclamou. Mas agora os ministros do Bolsonaro fazem uma viagem a serviço, todo mundo fica... Quer dizer, todo mundo não, a mídia comprometida também, né, que também entra nessas relações, a mídia comprometida fica criticando e dizendo que meteram a mão nos cofres públicos com as despesas do ministro que estava a serviço lá. Né? Qualquer bobagem é motivo para... Então, o que interessa são as relações entre as pessoas. Por isso que conseguiram fazer tudo isso que fizeram. Aprovar o novo Estatuto da OAB, 8906, etc. Relações entre as pessoas.
com deputados, senadores, políticos importantes, etc., da época, tiraram o presidente Collor. Não estou dizendo que o Collor também não tivesse outras razões para ser afastado, não estou dizendo isso, mas que eu acho que o estopim da queda do Collor foi vetar o exame da OAB, que havia o projeto, ele vetou. E logo em seguida a OAB entrou com pedido de impeachment no Congresso e conseguiu afastar, com apoio do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o RE 603-583, professor, nós estivemos lá e num dia anterior, inclusive na época que era o professor Dr. Itacir Amaury Flores e o Dr. Emerson, eles, inclusive, no gabinete do Marco Aurélio, ele, inclusive, foi claro, categórico. Gente, vocês não se preocupem que essa lei é inconstitucional. Ele disse isso. Ele disse. Olha, eu cheguei a ver o parecer que o Janot elaborou pela inconstitucionalidade do exame da OAB. Só que no dia do julgamento, o Janot não apareceu, apareceu um outro, e aí mudaram tudo. Quer dizer, houve relação entre as pessoas. Houve alguma relação entre as pessoas para fazer isso. Fizeram uma fraude nesse julgamento. Eu, felizmente, não compareci. Me convidaram a comparecer a esse julgamento. Se eu tivesse comparecido, eu acho que eu estaria preso até hoje. Viu? Eu imagino, professor. Eu imagino porque realmente não, porque, olha, o seu verbo é forte. Por muito menos do que isso, eu iria preso, com certeza. Viu? É por isso que, olha, deixa eu, mais um parênteses. Não, hoje por favor, professor. Hoje eu estou cheio de parênteses. Eu trabalhei 5 anos na Receita Federal, pedi demissão. Trabalhei 5 anos no Banco Central, pedi demissão. Fiz mais uma dúzia de concursos, mas não me dei bem em nenhum órgão público desses. Fiquei só na universidade, só dando minhas aulas, nunca me envolvi com a direção do curso de Direito. Quer dizer, então eu não funciona. E advocacia também, muito pouco. Tentei, mas não me dei bem também na advocacia, porque eu não tenho, sinceramente, eu não tenho paciência. Viu? Para discutir mimimi, etc. Não estou dizendo que isso não seja necessário para o advogado, pelo amor de Deus. Mas eu, pessoalmente, não me dei bem com isso, desisti de ser advogado e me aposentei pela Universidade Federal do Pará. Não larguei a advocacia, não me dou bem com a advocacia. Imagine se eu fosse lá para o Supremo Tribunal Federal e na hora do julgamento eles mudassem o parecer. Eu ia preso, com certeza. Pegava o Marco Aurélio pelo pescoço. E foi isso, na verdade, o filho dele que fez toda essa armação, né, nos bastidores, inclusive o Padóquio, quem sabe, uma artimanha que ele usou, que transitou no dia do julgamento dentro do... Se você se lembrar, professor... Filho do Marco Aurélio? É. O filho do Marco Aurélio. Não sabia. Ele é muito... Você estava lá na... Estava lá. Pois é. E veja, professor, que tem algumas outras características importantes que no dia do julgamento, o ministro Marco Aurélio, quando ele começou o voto dele, todo mundo achou, bom, vai realmente extinguir a prova. Era o que estava esperando. E aí, num determinado momento, o ministro, acho que era o Aires Brito, quem é que era? Não me lembro se era o Peluso, o Aires Brito era o presidente da corte, ele interrompeu a sessão por alguns minutos e acabou levando mais de 1 hora. Né? E foi aí que aconteceu toda a jogada. Foram lá para os bastidores, para as relações entre as pessoas. Exatamente isso que aconteceu. Então, a grande pergunta que se impõe agora, meu professor Fernando Lima, lei ilícita, fora do esquadro, nula, ela pode ser respeitada? Não deveria ser, né? Mas, veja bem, mais um parênteses. Alguns bacharéis em direito ficam cobrando que nós temos que resolver isso de qualquer maneira. Mas nós todos estudamos na faculdade de Direito que existem os meios legais para resolver os problemas. Sim. Então, o advogado
não pode resolver os problemas pelos mesmos meios que os bandidos fazem. Nós não podemos puxar uma arma e passar bala na cabeça de todos os nossos inimigos ou do juiz que não julgou de acordo com a nossa vontade ou com a nossa conveniência. Então, existem os meios legais, porque senão nós vamos deixar de ser advogados e vamos passar a ser marginais. Né? Sim, então, sim. Infelizmente, a situação é essa, porque a impunidade no Brasil está muito grande, o judiciário, ainda mais agora com essa pandemia, que tudo funcionamento online. É tudo online, ninguém trabalha mais, ninguém pode entrar mais em lugar nenhum, todo o tempo com aquela máscara que não serve para coisa nenhuma. Eu vou logo avisando, eu sou negacionista, não uso máscara. Se eu pegar qualquer gripe que eu pegar, vou logo dar receita, aproveitar para dar receita. Se eu pegar qualquer gripe, eu não quero nem saber se é a gripe antiga, se é a Covid, qual é a variante, se é o Omicron, se é Muecron, se é o Ladron. Eu tomo 3 comprimidos de ivermectina durante 3 dias seguidos e fico bom logo em seguida. Não uso máscara, tá? E não tem problema nenhum. Vou fazer 80 anos agora, estou no lucro. Professor, me fala uma coisa. Outro detalhe que nós vamos sair um pouquinho, abrir um parênteses agora, eu vou abrir um parênteses aqui. A Lei 13.979, ela tinha eficácia, ela tinha validade temporária, por um período. Ela tinha que ter terminado a sua vigência em 31 de dezembro de 2000. Aí, por uma manobra, não se sabe o que aconteceu, o Ricardo Lewandowski prorrogou por mais um ano, 31 de janeiro de 2021. E agora, como é possível que um decreto exija máscara se essa lei já perdeu a eficácia, professor? Pois é. Como isso é possível? Doutora Leonice, diante de tudo que o professor Fernando Lima está nos brindando com seu belíssimo comentário, diga aí, lei nula. O que nós vamos fazer com essa lei? Nós temos remédios jurídicos, nós temos, né? Não temos conhecimento jurídico, nós temos os instrumentos jurídicos, tá? Nós temos as provas materiais do crime, é um crime federal, não prescreve, e nós temos que exigir o nosso direito. Por quê? Além de eles terem praticado este crime de não votação nas casas legislativas, de falsificação de assinatura, pegar um provimento de investir em cargo público remunerado, colocaram lá naquele artigo 8º. Não existe lei de exame, e se não existe lei, não se cumpre. É hora dos advogados e advogadas se levantarem. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, esta aqui, existe de direito e de fato. E nós vamos exigir os nossos direitos, sim, e até o direito de peticionar da Resolução 185, artigo 19, parágrafo 2º. Lá está escrito que o convênio pode ser firmado com essa sigla, porém, também pode, ou outras associações representativas de advogados. Hoje existe a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Nós fomos vítimas de um crime, de uma cláusula pétrea, que está lá na Constituição Federal, rasgaram para o crime. Porque se nós não somos advogados por profissão, aqueles que forem inscritos até o início desse crime federal também não são advogados. E por que eles estão se intitulando como advogados com uma credencial falsa? Direitos adquiridos. Eu tenho direitos adquiridos, porque ainda não havia... Exatamente. Profissão não tem registro e marca e patente no INPI. De profissão de qualquer área, Não. Outro detalhe, tá? Essa instituição, ela foi formada para defesa de bandidos, para defender bandidos da
cúpula. Eles aparelharam todo o sistema e Aparelhado. pegaram os profissionais, os advogados, que é de profissão, realmente de profissão, desde o primeiro diploma 001, que é da PEBLE, que é os pobres. Pegaram essa sigla aí e jogaram simplesmente para punir os advogados de baixo, porque os advogados de cima não existe punição. Aqueles estão ali para defender bandidos. Bandidos. E nós não somos dessa laia. Vamos falar isso assim, mesmo. nós não somos dessa laia. Nós estamos aqui para defender o direito e a justiça. A magistratura, aqueles que são realmente imparciais, que são da justiça, está na hora de realmente reconhecer o crime, seja de que área que for, de que piso que for, de primeiro, de segundo grau, tem que reconhecer. As provas contra a prova material, não há argumento. Não tem como eles defenderem. Não tem. Então, eu peço a todos os advogados e advogadas do nosso Brasil. Nós temos um presidente, ele não fez promessa nenhuma. Ele usou a fala dentro da Casa Legislativa enquanto investido da sua função de deputado federal. Apresentou projeto. Somos contra o exame de ordem. Somos contra. Só que naquela época, nós não tínhamos conhecimento dessa imundície toda. Essa imundície toda, nós tomamos conhecimento depois. Hoje, como chefe de Estado, ele tem todas as provas materiais na sua mão. E conhecendo o caráter, a índole deste presidente, ele vai fazer a justiça prevalecer. Essa lei é nula de pleno direito. E o que não está na lei, não está no mundo. Somos advogados e advogadas. Vamos investir e cobrar o nosso direito. É isso, doutor Carlos. Certo. Posso pegar, doutor Carlos, Rui Barbosa não fez o exame da OAB. E ele, se eu recordo, ele falou numa oportunidade, ele disse que recebido o diploma, o advogado estaria apto para exercer sua profissão. Porque muitos ainda, às vezes até bacharéis em direito, já estão doutrinados e ficam dizendo bacharel é uma coisa, advogado é outra. Não é isso. O bacharel em direito é aquela pessoa que fez um curso de direito em uma faculdade fiscalizada, bem ou mal, pelo MEC, e recebeu o diploma. Ora, bolas, o que é esse diploma? É um atestado de que ele tem condição de exercer a profissão. Para que ele possa exercer a profissão, o que é preciso? O Ministério da Justiça poderia autorizar, como existe em alguns países. É o Ministério da Justiça que autoriza. Alguns anos atrás, o ditador lá fechou a Ordem dos Advogados, porque se aborreceu com a Ordem dos Advogados. E aí os advogados passaram a ser fiscalizados pelo Ministério da Justiça. Mas a nossa OAB se transformou num sindicato que serve, como a doutora bem falou, para beneficiar os dos altos escalões e perseguir, às vezes, os advogados pobres, né? Eu tenho exemplo, mas eu vou pedir licença para não falar desse exemplo, senão eu vou preso, né? Porque eu tive um exemplo que eu denunciei na OAB e não fizeram coisa nenhuma, tá? E eu não vou nem falar do meu... Eu já vou falar tudo, melhor me calar. Senão vão... E, aliás, já morreu todo mundo. As pessoas que eu iria acusar já morreram todas e não vem ao caso. Mas o que acontece é que, infelizmente, claro que não são todos, existem dirigentes da OAB honestos, né? Mas alguns aproveitaram o seu cargo para se beneficiar de alguma forma, beneficiar alguns advogados talvez desonestos para não serem investigados e etc., como acontece em qualquer família, em qualquer lugar, sempre
Existem as ovelhas negras e as outras das outras cores, sem qualquer racismo também, senão vão mandar me prender também, porque eu fiz um comentário racista. Eu já falei demais, doutor. Só complementando uma coisa, doutor Fernando, doutor Carlos, bacharel é grau. Em qualquer área, é grau. Médico, engenheiro. É bacharel em medicina, é bacharel em administração, em economia, e qualquer área. Bacharel é grau. Profissão não tem patente. Eu só quero saber uma coisa. Se não existisse o advogado, aquele que se formou na cadeira acadêmica, desde o primeiro que se formou lá atrás, que saiu com o seu título de advogado, que é a profissão, existiria advocacia, seja ela liberal, a privada, seja ela pública, só aquela que criaram lá naquela corte, a sui generis, porque eu conheço direito público e direito privado. Nessa aula da sui generis, que eles criaram a terceira coluna lá, para manter o crime, eu acho que faltei nessa aula, desconheço. Porque sui generis, para mim, existe na ciência, na biologia, é espécie ímpar, única, mas nem dentro da Receita Federal existe um código de atividade para uma espécie sui generis. Ou ela é pública ou ela é privada. Então, está na hora. Eu estive conversando com um advogado ontem, comentei até com o presidente da Nacional, doutor Schneider, ele é inscrito nessa entidade. E, no início, ele começou a dizer, não, mas o exame é necessário. O exame é necessário. Eu falei, a história do necessário. Exame é necessário, doutor. Desde que eu me conheço por gente, que eu já estudei, fiz levantamentos lá para trás, sempre houve essa história que o exame é necessário. Mesmo dentro do 4215, a avaliação era enquanto acadêmico. Patrulhamento ideológico, patrulhamento público. A avaliação nas cadeiras acadêmicas rasgaram a Constituição, que nem por emenda se tira direito. Eles rasgaram e só manteram o direito àqueles inscritos lá, principalmente da alta cúpula, né? Como Lacmáquia, que saiu correndo para se inscrever, porque se justificou que já exercia a advocacia nos escritórios da família. Aí correu para fazer a sua inscrição, porque ele sabia que ele também não iria ser aprovado nesse caça-níquel. Não existe lei de exame de ordem, provimento é ato de investir de cargo público, é ato de ser remunerado, tá? Todos aqueles que estão investidos de cargo público, da Lei 8.112/90, que é aquele provimento, que ele está lá naquele artigo 8º, lá inciso 1º e 4º, que te retirou a prerrogativa do presidente da República e deu lá para o presidente desse conselho, que não prova a sua existência. Então, eu não respeito o fantasma. Fantasma eu enterro. Essa entidade, para mim, não existe até que ela me prove o contrário. Aqui existe para eu a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB. Essa existe de fato de direito. E nós vamos, sim, buscar os nossos direitos lá naquela CNJ, porque aquele programa que existe lá, da Lei 11.049, é do governo, não é dessa sigla, não é de entidade nenhuma, é do governo. O direito que dá a eles do peticionamento eletrônico nos dá, porque nós temos um diploma de formação superior em Direito, Ciências Jurídicas Sociais, chame da forma que quiser. A nota técnica 392, de lá do MEC, na sua conclusão, ela é clara. Quais são as competências e função de conselhos de classe, de entidades de classe? É verificar a veracidade, a autorização e reconhecimento da instituição, inscrever e fiscalizar a profissão. Isso que a entidade nunca fez. Fiscalizar ela não fiscaliza ninguém. Que não fazem. Não fazem, não fiscaliza ninguém. Tem vários advogados inscritos lá, tirando dinheiro de cliente. Aí o cliente vai lá, faz uma representação, vai lá para o conselho do Tribunal de Ética, do TED, de aba 4 deles, e lá morre,
Sabe por quê? Porque eles não fiscalizam ninguém. Eles são para defender bandidos da alta corte. Essa Da instituição, alta não corte. estou generalizando os demais doutores e doutoras inscritos lá. Veja bem, esses são colegas nossos, esses que são da justiça, do direito, são nossos colegas. Serão bem recebidos na Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Por hora, nós temos uma identidade associativa, mas em breve ela vai ter uma identidade funcional, sim. Porque contra fatos não há argumentos. Chega, nós somos vítima de um crime no país. Vítimas de um Doutora crime. Léo, professor Fernando Lima, nós temos aqui nesse canal do YouTube, inclusive essa live está sendo transmitida também pelo canal do Twitter, pela plataforma do Twitter. Então, nós temos muito mais gente, muita gente no Twitter assistindo, que nós passaram essa informação. Mas o que eu gostaria de falar, nós tivemos, parece que foi no dia 10 de janeiro, eu não me lembro, foi em janeiro, uma dessas lives que nós fizemos, e um colega, um convidado aí fez um comentário sobre aquelas picadas, né? Que eu não vou dizer o nome, aquelas picadinhas. E nós recebemos uma advertência e tiraram o vídeo do ar. Então, nós sofremos um patrulhamento muito grande por conta da liberdade de expressão, que não tem mais. A medicina virou política, sim, né? Sim. E a medicina virou judiciária agora. A medicina não existe mais. Não, é a imprensa que diz o tratamento que tem que ser feito, não é o médico. Então, isso nós... Pode falar. Sim, voltando ao que a doutora falou, veja bem, o bacharel em Direito pode advogar, porque senão seria ridículo ele passar 5 anos estudando para não poder fazer nada. Ele teria que ser fiscalizado pelo Ministério da Justiça, se fosse o caso, ou pela ANB, que é o que nós estamos pretendendo. Agora, deixe eu lembrar uma coisinha. O Brasil assinou, há muitos anos atrás, uns 20 e poucos anos, o Pacto de São José da Costa Rica. Esse Pacto de São José da Costa Rica diz o seguinte, que todo cidadão tem o direito de se defender. Ele não precisa de advogado. Ele pode comparecer perante qualquer tribunal, aqui só na Justiça do Trabalho, né? Porque o governo brasileiro nunca assinou, mas não colocou em prática dentro do Brasil. Continuou deixando essa função para o advogado, que aí eu já sou contra, já seria um corporativismo, nós estaríamos tirando do cidadão o direito constitucional que ele tem de se defender. Por que ele não pode se defender pessoalmente? Porque nós temos muitos exemplos disso, nos Estados Unidos, de criminosos, Caryl Chessman, que eu me lembro, condenado à pena de morte. Aí vão dizer que ele foi condenado porque ele não contratou um advogado. Ele não sabe se defender. Ele fez a própria defesa, estudou durante muitos anos e fez a própria defesa. Então, esse é um direito constitucional. Agora, isso não inviabiliza, claro, que as pessoas que tenham conhecimento jurídico e queiram trabalhar honestamente se coloquem à disposição de qualquer pessoa que esteja precisando de defesa para resguardar os seus direitos. Porque se não houver justiça, agora, para que serve um advogado se a justiça não funciona? Se a justiça for parcial, né? Se a justiça, sei lá, o que não precisa nem dar exemplo, que todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil há muito tempo. Não é apenas com a justiça, né? É em outros setores também. Então seria isso, tá? Né? Demais como sempre. O professor Fernando Lima, nós da associação, nós estamos aqui, muitas coisas foram extraídas dos seus comentários, né? Muitas coisas nós pesquisamos, a ANB, inclusive, esteve no Congresso Nacional, onde retirou, pediu
a muito custo, porque tentaram nos sonegar, a certidão de objeto e pé, né? Que é justamente aquela certidão que conta detalhadamente todos os passos que um PL percorre dentro da Casa Legislativa. A Câmara sonegou. A Câmara não quis fornecer. O Senado forneceu. E com um comentário infeliz da Simone Tebet, mas forneceu. E nós verificamos, mais uma vez, que nós estamos sendo comandados por uma alta corte absolutamente fora do esquadro constitucional. Nós temos ministros perigosíssimos no Supremo Tribunal Federal. Nós temos ministros em atividade, em ativismo judicial vergonhoso. Quando você usa frases do tipo transcendência dos motivos determinantes para julgar determinada matéria não prevista na Constitucional. Professor Fernando Lima, quem pode ser contra um nome tão bonito? Me diga. Impressiona, né? Impressiona. Transcendência, então, né? A transcendência... Quem falou isso? Nem me diga quem falou isso, que eu já... Não, você sabe. Você sabe. Desconfio. Você sabe. Eu até não quero declinar o nome. É o mais perigoso da corte. Podemos ser presos também, porque agora basta uma canetada que nós vamos presos sem julgamento e etc. Nós estamos com presos políticos no Brasil. Estamos com censura de comunicação. O grande problema dos últimos anos foram as redes sociais. As redes sociais vieram para democratizar o acesso à informação. E então a tendência de tentar censurar isso aí é muito grande, porque antigamente nós líamos 2 jornais. Geralmente um era da oposição, um era da situação. Mas aí o governo acabava comprando o outro também. Aí ficavam os 2, não denunciavam nada. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade de saber todos os absurdos que estão acontecendo. Mas, infelizmente, ainda estamos censurados e ainda não temos os instrumentos jurídicos, como a doutora falou, funcionando corretamente para garantir nossos direitos. Porque se a Constituição não é respeitada, nós vamos depender do quê? Né? Professor, nem mesmo uma patente no INPI pode registrar que advogado é uma patente. Como é que essa questão do artigo 3º diz que advogado é aquele que está inscrito na OAB? Então, Jesus Cristo estava inscrito na OAB? O Rui Barbosa não estava. Então, Rui Barbosa nunca fez exame de ordem, nem foi inscrito em nenhuma associação sindical. Eu teria vergonha, professor, um colega meu que viesse a público dizer que advogado é aquele que está inscrito na OAB. Eu teria vergonha, francamente, eu teria vergonha de dizer que eu sou advogado. Como eu tenho vergonha de ouvir colegas, professores, dizerem que o exame é necessário porque o ensino não presta. Isso é o patrulhamento ideológico. Né? O doutor Fernando, doutor Carlos, essa narrativa deles não serve mais para nada. O exame sempre foi necessário desde 1994, desde o primeiro diploma 001, porque se ele atesta a competência, nós temos milhares de incompetentes inscritos antes de 1994, porque eles não fizeram esse casamento de provimento. Então, nós temos milhares de incompetentes. Então, a esses, pense bem antes de falar que o grau é bacharel, o grau. A profissão é advogado. Pense bem antes de olhar nos olhos de um colega que tem o mesmo diploma, que saiu do mesmo ninho que saiu o teu, que está escrito a mesma coisa, que não é aquele certificado daquele caça-nico, daquele 171 dessa sigla, que atesta a competência. Por quê? Aqueles inscritos antes de 1994 são todos incompetentes. Aqueles que lecionam nas instituições de ensino superior de direito, juízes, procuradores, promotores, delegados, são todos os incompetentes,
Porque aqueles que saíram daquelas cadeiras acadêmicas receberam todas as informações dos incompetentes. Ou seja, pense bem antes de apontar o dedo para aquele que tem o grau e a profissão de advogado, para chamá-lo de incompetente, porque ele não tem uma carteira que não representa a competência de ninguém. Pense muito bem antes disso. Doutora Léo, doutor Fernando, eu quero fazer uma saudação muito especial a um grande colega nosso aqui do Rio Grande do Sul, que está na tela. Carlos Alexandre Silveira Dias, Carlos Xandão, uma figura extraordinária, quem saúdo com meu fraterno abraço. E eu já gostaria de aqui fazer a minha pergunta ao professor Fernando Lima. Quanto tempo o professor lecionou Direito Constitucional? Na Federal do Pará foram 29 anos. Aí me aposentei lá. Mas antes de me aposentar lá, eu já lecionava na UNAMA, FAMA, FABEL, FAPAM, FIBRA, diversas faculdades, né, que eu lecionei. Que maravilha, professor. Isso aqui, hoje nós temos uma honra de tê-lo aqui conosco, com esse seu brilhante conhecimento, e todos nós sabemos o quanto é importante conhecer a matriz do direito brasileiro, que é o direito constitucional. Eu agradeço muito. Eu quero aproveitar para lembrar aqui que o meu site, que eu mesmo fiz, aprendi a fazer, colocar o site na internet, no Yahoo, né? Até hoje eu pago a mensalidade dele. Não tenho mais colocado artigo nenhum, porque eu acho que tudo que tinha que ser dito já está lá, naquela parte referente à inconstitucionalidade do exame de ordem. O endereço é o profpito.com. Prof é professor, prof de professor, pito é pitó, porque eu usava um pitó quando eu era jovem, ainda tinha uns 70 anos, então é profpito@yahoo.com, sem BR, né? Ótimo. Então, quem quiser ler os artigos, tem muita coisa lá nesse site, e eu até hoje continuo mantendo, porque eu acho que é uma fonte de informação, entre outras coisas, com referência ao OAB, ao exame de ordem, e a muitos abusos que a OAB praticou. Por exemplo, aquele caso do Palácio da OAB em Brasília, eu tenho um artigo lá contando toda essa história, como foi que eles fizeram isso para construir o Palácio da OAB em Brasília com dinheiro público. Tá lá, tem um artigo. Doutor Fernando? Não é deles. Dinheiro público não é deles. Professor, me permite uma colocação aí, professor. Se eles não vier, nós vamos chegar lá e colocar isso para fora de lá. Só um pouquinho, doutora. Deixa eu só fazer uma pergunta para o doutor Fernando Lima. A autarquia OAB foi até 1991, né? Sim. Foi até 19... Pois bem, quando ela foi extinta pelo decreto 11... Decreto que revogou aquele decreto do Getúlio Vargas. Exatamente. Então, aquele prédio não deveria ter sido devolvido para a União? Não, aquele prédio acho que não estava construído ainda. Será que não é? Não, é mais recente, eu acho. Mas o patrimônio que era dela não teria que voltar para... Aqui em Belém, a OAB ficou com o prédio da Faculdade de Direito. No governo militar, Castelo Branco, eles pegaram uma área da Orla de Belém e deram para fazer a Universidade Federal do Pará. Foi construída lá, na Orla. Então, a antiga Faculdade de Direito, onde eu lecionei, através de, entendimento entre as pessoas, acabou ficando para a OAB, aquele prédio, que é um prédio antigo, mas é um prédio bom, que fica aqui no centro da cidade, e hoje a OAB funciona lá. E a Universidade Federal do Pará ficou na beira do Rio Guamá, na margem do Rio Guamá, sendo que metade da área da universidade já foi invadida, é a invasão do Tucunduba, que foi patrocinada por um dos nossos governadores aqui há uns 30 e poucos, 40 anos. Patrocinaram aquela invasão, medidas populistas, né? Patrocinaram a invasão, a universidade perdeu metade da sua área
e ficou cercada por uma favela. Muito bem. Doutora Léo, nós estamos chegando ao final da nossa live hoje. Infelizmente, eu tenho que terminar. Mas, professor Fernando Lima, você não faz ideia, não só a mim, né, mas a todos os nossos internautas que nos acompanharam e nos acompanham todas as segundas-feiras, a honra de tê-lo aqui conosco hoje para esse bate-papo. É sempre muito gratificante ser abastecido por seus importantes conhecimentos no âmbito do direito e, sobretudo, nessa matéria. Então, antes de nós encerrarmos, nós gostaríamos de ouvir as suas considerações para os nossos internautas. Eu agradeço ao Dr. Carlos, a doutora, a ANB. Espero que a gente consiga fazer o que está sendo tentado já, ideia de outros, inclusive, que já lutaram contra o exame da OAB. E eu espero que os bacharéis em direito que estão sofrendo essa inconstitucionalidade, esse atentado contra os seus direitos constitucionais, que continuem lutando, porque para isso é que nós somos advogados, para lutarmos sempre. Então, eu agradeço, uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção, e que sejamos felizes e que acabem com aquela coisa que não se pode falar o nome. É isso aí. Muito obrigado, professor Fernando Lima, mais uma vez, pelo seu gentil, por ter aceitado esse nosso convite, pela sua gentil participação hoje nesse importante evento da nossa live. Doutora Leonice, para as suas considerações, infelizmente o tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação do nosso mestre, doutor Fernando Lima. Retorne, doutor Fernando Lima, porque sempre é uma grande honra tê-lo presente nas lives da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB, que existe de fato e de direito. Hoje nós temos uma associação registrada, consolidada do seu estatuto. Doutor Carlos, sem palavras, eu só tenho que agradecer também o meu grande mestre, aí, o meu presidente da ANB Nacional, e a todos os meus doutores e doutoras da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros e aqueles que estão se filiando, estão fazendo o nosso exército de advogados da justiça, do direito, realmente, porque se você não consegue defender o seu direito, infelizmente, você não vai conseguir defender o de terceiro. De ninguém, não é? Isso aí. De ninguém. Uma boa semana, abençoada por Deus. Estamos lá na plataforma da ANB Telegram Nacional. Se o doutor Fernando tiver a honra, tiver o Telegram, quiser participar, vou adicioná-lo com o maior prazer. É só me chamar no Telegram lá, que eu adiciono o senhor lá, que, olha, vai ser uma contribuição para os nossos doutores dentro da plataforma maravilhosa. Tudo bem, doutor Carlos, depois me informe como é que se faz isso aí. Tá certo. Tá certo. Tudo bem? Muito professor, obrigado. Muito obrigado. Doutora Leonice, gratidão por essa guerreira. Aos nossos internautas, um fraterno abraço. E queremos dizer, aqueles que participaram da live, alguns foram bloqueados por faltarem com respeito e com educação. Então, nós não precisamos reverberar coisas negativas aqui. Queremos buscar solução. E nós somos todos formados pela mesma grade curricular. Temos o mesmo padrão de ensinamento a partir de uma Constituição Federal. Portanto, destoar disso é uma retórica inútil. Aqueles que concordam e gostaram da live, dê o seu joinha aí, muito importante para que o YouTube saiba, que eu espero que o YouTube não nos suspenda mais por comentários relacionados à nossa saúde, mas queremos continuar firmes na busca pelo direito, muito em breve, do exercício profissional. Bacharel é grau, advogado de formação. Tenham todos muito boa noite, aos nossos internautas, muito obrigado. Voltaremos semana que vem, no mesmo horário, nesse mesmo canal, esperando que todos tenham uma excelente e abençoada semana. Muito boa noite e até semana que vem. Boa noite. Agradecendo a todos. Deus abençoe.